Bonjour, pessoas! Hoje, na nossa quinta basiquinha, nós vamos falar, então, sobre a nuance do planeta Marte transitando, então, pelo signo de Gêmeos, Marte em Gêmeos, né? Vamos pensar primeiro, Marte é o quê? Nossa capacidade de ação, né? Então, Marte está muito ligado, né, dentro do seu conceito, à conquista, né? Então, quando eu me proponho a fazer algo, né? Então, essa questão, inclusive, instintiva, de sobrevivência, isso é uma coisa bem marciana, de luta, né? Claro que vai depender tudo do mapa. E lembrando que a gente tem Marte regendo, comandando a área de Áries e a área de Escorpião do nosso mapa pela astrologia clássica, tá bom? Então nós temos essa conexão agora desse processo de ação marciana. Lembra que sempre o planeta representa o quê? A ação. O signo representa como essa ação tende a se manifestar, ou se desenvolver. E a casa, que é a área da vida, né? Então, onde? Lembra o quê? Como, onde? E os aspectos se eu cruzo com alguém, se essa conversa está sendo bacana, harmoniosa, ou se eu tocar uns vara curta, tá? Então, nós temos esse planeta, que é um planeta de ação, é um planeta que tende na questão mais bélica, mais instintiva, né? E direciona todos os assuntos de Escorpião e Áries, isso é muito importante no cruzamento, tá? Mas agora ele tá mergulhado no signo de Gêmeos. Gêmeos é ar, então, como todo ar, né? Ele tem essa questão do movimento no sentido da socialização, do que conecta, né? Então, entre o céu e a terra. A gente tem essa questão de movimento, de mudança. O signo de Gêmeos, então, que é mutável, tá? É adaptabilidade o tempo todo. Só que perceba que a gente está falando de um signo de ar. Signo de ar é mais racional, né? Então, ele é mais lógico. Não faz muito sentido, por isso que adoram dizer que geminiano muda de ideia. Não é isso, tá? O fato de ter o sol em Gêmeos não quer dizer nada. Mas, assim, não faz sentido lógico eu continuar com uma ação, sendo que a informação que está sendo passada já está defasada, ou não me interessa mais. Então, tem essa capacidade de adaptação muito rápida, tá? Geralmente, quem tem Marte em Gêmeos depende também, claro, da posição de qual planeta. Qual é o planeta que está diretamente comandando este Marte em Gêmeos? Mercúrio, porque Mercúrio comanda o signo de Gêmeos e o signo de Virgem, tá? Então, tudo que esse Marte está fazendo aí nesta área de Gêmeos vai pedir bênção, sim senhor, lá pro planeta Mercúrio, tá? E, de novo, é só para contar uma historinha, tá? Não é que o planeta está dizendo, tá mandando raio mágico, pozinho mágico, tá? Lembra que é só uma análise de dados aqui, tá? Pura e simplesmente. Então, esse signo que é geminiano aí, né? Se tiver uma boa correspondência aí com o planeta Mercúrio, é uma pessoa que tem muita capacidade de análise de dados e rápido. Sabe aquela pessoa rápida, né? Eu percebo, por exemplo, as pessoas que têm, às vezes, bons comandos entre Marte, por exemplo, em Gêmeos, de uma boa correspondência de Mercúrio, às vezes são muito boas na área comercial, aquela pessoa que está antenada, ela pega uma informação, ela consegue transitar com aquela informação, fazer contatos, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui a gente tem um conceito geral. Vamos pegar agora Marte em Gêmeos, tá? E vamos conectar ele, então, à regência. Bom, eu tenho Marte em Gêmeos, mas aí eu tenho Mercúrio em Áries. Opa, eu tenho Mercúrio no comando de Marte também. Então aqui existe uma troca, existe uma cooperação. Dificilmente essa pessoa é aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem, sabe? Então, se isso olhando dentro, claro, da perspectiva de astrologia natal, tá? Então, assim, a gente tem ali uma pessoa muito antenada, muito rápida de raciocínio, tá? Aquela pessoa, por exemplo, que desenrola as coisas, sabe? Se você tem uma pessoa dessas, por exemplo, num time, ela dificilmente vai ficar, sabe, com aquela paciência de ficar esperando um passo, outro passo, outro passo. Ela quer resolver. E ela tem uma grande capacidade rápida no raciocínio e na ação, tá? Sabe aquela pessoa? Dá pra fulana que fulana resolve? A fulana pode ser a pessoa mais cheia de coisa para fazer, né? Mas ela vai estar lá, ela vai dar conta, tá? Só que isso também tem o ônus, sempre o bônus, né, das coisas, tá? Cuidar, às vezes, com o pensamento muito acelerado, isso traz uma ansiedade, aquela síndrome de FOMO, né? Fear of missing out, né? Nossa, eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa, pensando, ou, senão parece que eu não estou vivendo, né? Ai, tem sei lá, tem uma festa aqui, um concerto lá, um curso ali, um não sei o quê. Se eu não fizer algo, se eu não participar, eu tenho a sensação de que eu não estou, né? Digamos, fazendo o que eu deveria estar fazendo. Isso gera um pouquinho de angústia, um pouquinho de ansiedade, e claro, a gente tem que observar onde que está essa correspondência no mapa, porque isso conectado à casa 12 é uma coisa, a casa 10 é outra, tá? Às vezes essa posição ela tá muito forte na casa 11. Sabe aquelas pessoas que têm um poder de liderança através da fala, porque também tem muita capacidade de conectar rápido os dados, né? Traz uma informação com rapidez, tá? Isso pode ser muito legal. Mas lembra que sempre tem o seu lado A e o seu lado B, e que isso vai estar, sim, conectado a uma
a questão ali do mapa, tá? Então eu posso ter 20 pessoas com Marte em Gêmeos totalmente diferentes nas suas caracterizações, tá? Depois nós temos então Marte em Gêmeos, agora com este Mercúrio lá em Touro. Ah, já muda de figura. Embora tenha uma boa ali, né, correspondência e tal, este Mercúrio em Touro, ele já é terra fixo. Opa, eu tô antenado, eu tenho essa capacidade de agir, mas eu pondero um pouquinho. Eu vou ver se eu me sinto um pouco ali, né, seguro nesta informação. Pode ter uma visão mais prática e pragmática das coisas, mesmo tendo essa nuance rápida, né, deste Marte em Gêmeos, tá? Aqui a gente já leva para um signo de extrema perenidade, lembra que é terra fixo. E também vai ter o quê? Mais uma perna aí para a gente fazer a costura, porque eu tenho Marte em Gêmeos, eu tenho Mercúrio em Touro, e onde é que está Vênus que comanda essa área de Touro, tá? Então a gente ainda tem mais uma pontezinha para fazer a análise, tá bom? Mas já pode ser mais ponderado, pode ser essa pessoa que analisa, mas ela vai ver, peraí, qual é o resultado prático disso? Eu me sinto confortável, né? Às vezes tem o que é legal aqui, né? Às vezes tem essa capacidade cognitiva de análise e ver, peraí, isso aí é tangível na minha realidade, né? É diferente, por exemplo, lá de Ares, né? Já saio fazendo, já tira da frente, né? Já quero tirar da frente para já ir resolvendo. Não, peraí, deixa eu ponderar. Deixa eu ver se o esforço que eu vou colocar aqui realmente vale a pena, né? Então tem uma certa ponderação, tá? Depois eu tenho Marte em Gêmeos e aí eu tenho um Mercúrio no signo de Gêmeos, tá? Dois planetas no mesmo signo é o quê? Conjunção. Conjunção não é necessariamente um aspecto, né? Eu sempre faço aquela piadinha da sopa ou da salada, né? Que as coisas se misturam, né? Então, se você misturar uma pimenta, né? Marte ali, sei lá, e umas folhas ali, você vai ter uma mistura daquilo quando você toma sopa. A não ser que você exagere um pouco no tom, né? E aí a gente vê até na piadinha da dignidade, da debilidade, tá? Então, a gente tem ali uma mescla e a gente tem o quê? Às vezes a gente acha que onde tem conjunção é mais difícil de interpretar, porque poxa, Neme, mas aí leva tudo para aquele lado. Poxa, na realidade, ali é uma ênfase muito grande do seu mapa, né? Então, se você tem, por exemplo, o Marte em Gêmeos e o Marte e o Mercúrio em Gêmeos lá na casa 11, você pode ser uma pessoa com grande habilidade social em redes sociais hoje em dia, que a gente, né, se conecta muito através da internet, mas lembra que a internet é recente, tá? Então, antigamente as pessoas também se comunicavam socialmente, né? Então, aquela pessoa que transita por várias rodas sociais, tem uma certa habilidade. Aqui poderia também ter muitos ganhos e benefícios, por exemplo, na carreira, se tiver na casa 11. Por quê? Pela capacidade de comunicação, de trazer informação, tá? Não sabemos, mapa não vê caráter, tá? Não sei como que essa pessoa usa também essa informação. Aí vai depender também, porque pode ser também aquele 171, aquela pessoa que tem essa habilidade, né? De usar a informação a favor do que precisa também. Não tem nada de errado e de certo. A astrologia, ela é a moral, né? A, digamos, a análise moral e ética das coisas é do astrólogo ou do contexto social em que a gente vive, tá? Ali a gente vê simplesmente potencialidades. Mas aqui pode ser uma pessoa também que tem assim, muita capacidade do dom da palavra, né? E de passar informação de uma maneira rápida, prática, sem muito lero-lero, sabe? Isso é uma grande vantagem, né? Ainda mais nos dias de hoje, por exemplo. Bom, nós temos depois um Marte em Gêmeos e aí um Mercúrio lá em Câncer, né? Aí já pega uma nuance um pouquinho mais sensível, emocional, tá? Essa pessoa ela pode ter uma certa necessidade de verbalizar as emoções aí, né? Depende de onde vai estar a Lua, óbvio que se a Lua estivesse lá em Capricórnio já muda muito a figura, tá? Mas a gente pode ter essa sensibilidade. Lembra que a Lua também é um astro que se move muito rápido, né? Então o humor da pessoa aqui também pode variar bastante, dependendo, inclusive, do que ela tá pensando, do que ela tá analisando, tá? Uma dica para quem tem essa posição principalmente assim, se estiver um pouco tensa no mapa, tá? Cuida muito dos teus pensamentos, porque às vezes a gente acha que a gente tá pensando coisas que a gente tá pensando, você tá captando ali do seu meio, né? Porque existe uma conexão emocional. Às vezes eu não me sinto seguro, por exemplo, para agir, eu posso começar uma coisa, não terminar, sabe? Porque eu preciso me sentir emocionalmente seguro para agir e para movimentar algo, tá? Ao mesmo tempo, quando muito bem posicionado, nossa, essa pessoa ela tem uma capacidade, uma sensibilidade de levar informação para os outros, né? Que pode mover, sabe? Quando as pessoas falam, nossa, isso me move, né? Se tiver uma conexão ali na questão do ascendente, que é a motivação primária da pessoa, né, dentro das regências, é aquela pessoa que tem essa capacidade, isso move ela, né, ela está conectada com isso, e ela pode ter uma grande habilidade, tá? Depois nós temos, então, o Marte em Gêmeos com Mercúrio em Leão. O signo ligado ao Sol, a verdadeira vontade, a verdadeira identidade, a iluminação maior, né? Você sabia que a questão do fogo, né?
principalmente da questão solar, ela tá muito ligada à questão da espiritualidade, antigamente, né? A gente vê muito, é signo de água. A iluminação, aí tem que entender o que é espiritualidade, né? Porque a gente tem o plano astral, o plano espiritual, e aí essa conexão do espírito tá mais ligada ao sol, né? E a gente tem a questão da alma com a lua. Bom, tirando esse tete-tete aqui, a gente tem então o Marte em Gêmeos com o Mercúrio em Leão. Essa pessoa, ela pode ter uma grande. Lembra que Leão é um signo ligado ao Sol, né? Ela pode ter, por exemplo, uma necessidade de reconhecimento, né? E ela busca isso, esse é um drive dela, né? Uma vontade dela, né? De se desenvolver ali. Pode ter uma grande capacidade de liderança através da palavra, né? Então, ali também, de novo, tudo vai depender de como está o sol. A gente tem que cuidar quando é só o que eu penso, só o que eu acho, eu tento impor a minha verdade ali no sentido da informação que eu tenho. Essa informação é correta? Não, você não sabe? Então, depende de como está a posição solar, porque lembra que Leão é um signo fixo, tá? Ao mesmo tempo, né, Gêmeos e Leão estão em bom aspecto, tá? É uma pessoa, de repente, que tem muita essa habilidade de buscar informação. Peraí, o que eu entendi disso? O que eu pensei disso? Passar essa informação através da sua própria análise, tá? E dependendo de como tá o Sol, inclusive tem um belo de um reconhecimento em relação a isso, tá? Bom, depois nós temos então um Marte em Gêmeos com o Mercúrio em Virgem. Nós temos uma quadratura aqui, porém é uma quadratura com a regência numa dignidade muito forte. Mercúrio, né, em Virgem, ele está num signo que ele está em dupla dignidade, né? Porque ele está no seu domicílio e na sua exaltação. Então, a gente tem aqui, claro, uma quadratura, signos mutáveis têm um certo ajuste, mas pode ser uma pessoa, por exemplo, que tem uma grande capacidade de análise técnica, tá? Dependendo de como tá, aí, por exemplo, a pessoa, ela tem a capacidade de ação, de fazer o movimento, de se adaptar, né? Então, às vezes, dão pessoas assim, sei lá, excelentes engenheiros, por exemplo, processamento de dados, né? O que tem hoje em dia, que a gente é mergulhado em dados, né? Mas tem a estabilidade e principalmente de planejamento e de execução. Lembra que Marte é ação, né? Agora, pode ter momentos da vida, dependendo das áreas, né, onde tá, que tenha que fazer uma certa ponderação na ação e na razão, né? Opa, eu pensava, eu analisava tal coisa, agora eu estou ponderando, porque lembra que o signo de Virgem, onde está essa regência, ele é um signo muito analítico, tá? E ele elimina os excessos. Não faz muito sentido, né, na questão virginiana ali, desse Mercúrio, eu analisar, eu direcionar metas, objetivos, e eu continuar pegando uma informação ou fazendo alguma coisa que não está trazendo um resultado claro, objetivo. Aqui geralmente não gosta muito de enrolação, né? Não é tanto o lero-lero lá de um Mercúrio de um Mercúrio em Gêmeos. Agora, cara, quem tem a habilidade da informação e da palavra, e aí depende como utiliza ela, geralmente tem o Mercúrio muito bem posicionado, tá? E eu já vi pessoas que têm essa habilidade. Inclusive, eu acho que aquele documentário do golpista do Tinder, se eu não me engano, eu não sei se era ele ou se era aquela Ana, a outra lá também, né? Ana Delvey, não lembro o nome, que tinha uma posição mercuriana em Virgem. Então, assim, eu tenho uma grande capacidade analítica de informação, eu tenho um raciocínio, eu tenho essa pegada, o que eu faço com essa informação? Aí já é outros 500, né? O que você faz com o potencial que você tem no seu mapa? Você já parou e analisou isso? Você já pegou o seu mapa? Às vezes eu faço isso, inclusive fiz semana passada. O que eu estou fazendo com o potencial que eu tenho? Porque às vezes a gente tem muito potencial e a gente ou está indo por um lado que não é tão legal, dentro do contexto social que a gente está, óbvio, né? Que tudo depende. Ou às vezes eu estou até desperdiçando, né? O meu tempo e o meu talento ali, né? É legal a gente parar e observar. Isso é um processo de autoconhecimento interessante, né? Porque a gente está sempre olhando para fora, o que vai acontecer comigo? Tá, mas o que eu estou fazendo com o que pode acontecer comigo ou como eu posso me desenvolver, né? Bom, depois eu tenho, então, este Marte em Gêmeos com um Mercúrio lá em Libra, tá? Nós temos aqui um trígono belo de um trígono de ar, né? Um signo também conectado a Vênus. Esta pessoa, ela pode ter uma grande... Sabe aquela pessoa que movimenta? Vocês têm amigos assim? Eu tenho amigo com essa posição. Cara, ele chega, ele movimenta. Ah, nossa, vamos fazer tal coisa. Pim! Ele conectou com todo mundo, ele já organizou todo o rolê e tá todo mundo empolgado para ir. Então tem essa habilidade, né, essa diplomacia e sabe usar bem as palavras, né? Aí vai, claro, vai depender também de uma posição venusiana, né? Dão excelentes, por exemplo, relações públicas, excelentes pessoas às vezes que trabalham nessa questão da conciliação, sabe?
Às vezes é aquela pessoa que naturalmente, às vezes ela nem tá nessa posição, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Mas ela é trazida para o momento quando precisa fazer sabe, um apaziguamento, um fechamento, que ela sabe lidar, ela tem o dom da coisa, tá? Dependendo da posição de venusiana também, claro, na posição do mapa, pode ter uma veia artística muito legal, né? Pode ter uma inclinação assim. Sabe aquela pessoa que percebe o belo? Eu não sou uma pessoa que percebe o belo, gente, sou péssimo para isso. Se eu fosse, sei lá, design de interiores, meu Deus do céu. Agora tem aquela pessoa que ela consegue ver, ela consegue encaixar, porque ela tem esse olhar harmônico, sabe? Às vezes para os ambientes, dependendo como está no mapa, tá? Mas se isso também tiver, por exemplo, em áreas de negociação, é aquela pessoa que ela consegue negociar as coisas, tá? E, poxa, no mundo de hoje, né, onde todo mundo é super sectarista, você saber unir pontes e não destruí-las é uma bela de uma vantagem, né? Uma bela de uma virtude. Bom, depois nós temos, então, um Marte em Gêmeos com um Mercúrio lá em Escorpião. Escorpião, a gente já sabe que é um signo também conectado para o Marte pela astrologia clássica, tá? Ele é um signo mais introspectivo, mais reservado, mais observador. Então, mesmo que a pessoa tenha um Marte em Gêmeos, se ela tiver um Mercúrio em Escorpião, aqui a gente tem uma recepção mútua. Mas ela vai ser muito mais de observar, de analisar, de pensar, de ver como ela vai agir, vai ser muito mais estratégica, dependendo de como está a conexão do mapa aí, de repente é uma pessoa de poucas palavras, né? Agora, no momento em que se posiciona, né, aquilo ali já vai estar muito bem mastigado, digamos assim, deglutido, analisado, pensado, sabe? Então não vai ser uma coisa assim frívola, rasa, né? Há uma tendência. Óbvio, gente, que se essa pessoa tiver, sei lá, um estela em fogo, muda completamente a figura, tá? Depois nós temos, então, o Marte em Gêmeos com um Mercúrio, então, lá em Sagitário. Oposição aqui, né? Esse Mercúrio ele tem uma debilidade, tá? Mas aí vai depender também da posição de Júpiter, tá? De novo, pode ser a pessoa muito otimista, muito alegre, aquela pessoa que vai atrás, não tem tempo ruim, sabe? Quando se interessa por algum assunto específico e se conecta com aquilo, nossa, essa pessoa ela realmente busca, né? Se informar, ela busca aprofundar, tá? Pode ser uma pessoa também que tem muita facilidade, eu brinco de pulverizar, né? Pulverizar a informação, os contatos, aquela pessoa às vezes que chega no ambiente, ela também movimenta, mas aqui pode ser tudo muito mais rápido, sabe? Às vezes a gente tem que cuidar também, porque como a gente tem uma conexão com Marte, que representação, sabe quando eu brinco que são pessoas versáteis, isso é muito legal, se interessa por várias coisas, gosta de viver experiência, às vezes abre várias frentes e aí tem que cuidar para a gente não perder o foco. Eu me interesso por várias coisas, então começo uma coisa, começo aquela coisa, aprendi tal coisa, comecei um curso aqui, outro curso ali e eu não termino. Então, cuidar com esses fiozinhos soltos aí, e de novo vai depender de todo o mapa e também da conexão de Júpiter que comanda o signo Sagitário. Depois nós temos então o Marte em Gêmeos, e aí nós temos então este Mercúrio lá em Caprica, né? Capricórnio em relação a esse Marte. Sabia que a gente pode fazer essas análises? É muito legal. Ó, eu tenho o regente de Marte, então, que está em Gêmeos, lá em Capricórnio. Capricórnio, qual é a relação de Capricórnio com Marte? Como assim, nenhuma? Marte não fica exaltado em Capricórnio? Não é uma dignidade? Tá, mas eles não têm necessariamente uma. Ok, mas existe uma conexão ainda maior ali, entendeu? Então, por exemplo, essa pessoa ela pode ser muito estratégica, ela pode ser uma pessoa com excelente capacidade gerencial, sabe? Aquela pessoa que tem uma constância quando toma uma decisão. Então, ao contrário do posicionamento anterior, é aquela pessoa que quando coloca um negócio na cabeça, ela vai com uma ação assim, ó, eu tenho uma adaptabilidade, eu tenho um poder de adaptação, de observar realmente aonde a coisa está me levando, né? Que a gente tem ali esse Marte em Gêmeos. Agora, eu consigo pensar no longo prazo, consigo pensar lá na frente. Teve uma aluna uma vez num curso de direcionamentos que ela falou que Marte em Capricórnio seria o guerreiro constante, né? Aquele que ele vai no passo a passo, mas ele chega lá, né? Então, aqui eu tenho uma conexão, embora Marte não esteja literalmente em Capricórnio, existe uma regência ali, tá? E é claro que você também vai ter que ver onde que está a posição de Saturno, que comanda o signo de Capricórnio, tá bom? Depois nós temos, então, o Marte em Gêmeos e aí este Mercúrio lá em Aquário. Aquário, signo de ar fixo, porém faz um trígono, tá? Cara, essa pessoa, ela é rápida e ela é inovadora, sabe? Ela pega as informações, ela pode ter uma grande habilidade de entender um sistema, né? Então, às vezes, ela entra, por exemplo, numa empresa, né? Ela já vai entender das policies ali, das políticas, ela vai entender como o sistema funciona, ela tem essa habilidade.
Dependendo da posição de Saturno, ela também pode ter uma habilidade de quebrar o sistema, de entender, peraí, mas vocês estão fazendo esse negócio aqui totalmente defasado. Meu Deus do céu, área financeira usando ainda Excel, vocês não têm um software, não tem nada, então ele tem essa capacidade de entender como as coisas funcionam dentro de uma lógica, principalmente utilitarista, e entender, peraí, mas isso aqui, meu Deus do céu, não se faz mais assim desde, sei lá, 1900 e bolinha. Vamos fazer diferente. Existe sim um potencial, mas não é assim como falam, é aquário rebelde. Não, não é rebelde. Existe uma lógica por trás, não veio do nada. Eu parei, eu analisei, eu usei informação, eu vi dentro do sistema que está sendo utilizado se é útil ou não, né? E isso, claro, por exemplo, a pessoa ela pode trazer esse potencial para várias áreas da vida, dependendo de onde está no mapa, inclusive para relacionamentos, né? Bom, depois nós temos então um Marte em Gêmeos com um Mercúrio lá em Peixes. Também signo mutável, porém com uma outra pegada aqui, né? Porque Peixes é o quê? O Peixes é essa sensibilidade, essa habilidade de adaptação, mas aqui a gente tem uma questão criativa também, porém pega bem mais a questão emocional. Aqui a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente se mistura demais com o pensamento dos outros, sabe? Analisa sempre por uma ótica, às vezes, de uma perspectiva de, sabe, de querer até auxiliar, mas a gente tem que cuidar um pouquinho, porque peixes é mutável, né? Então a gente tem mutável, mutável. Às vezes a nossa ação ela tá muito conectada a eu me mesclar com tudo. E aí eu acabo pegando carga que nem é minha, que eu nem deveria estar pegando, tá? E aqui eu posso ser uma pessoa muito sensível, muito criativa, com muita habilidade, né? Às vezes, inclusive quem tem essa posição de Marte em Gêmeos conectado a Mercúrio pode ser uma pessoa com muita habilidade nas palavras, né? Então, letristas. Aqui, por exemplo, pega uma questão muito criativa, imaginativa, né? E sensível de peixes. Então, aquela pessoa que escreve histórias incríveis, conta, tem uma capacidade. Sabe aquelas pessoas que têm uma capacidade de contar uma história, mas assim, você sente a história, né? Tem gente que tem essa habilidade, né? Às vezes escritores de literatura fantástica, também tem várias maneiras disso aqui se manifestar. Agora, como eu sempre falo, não é a mesma coisa para todo mundo, né? Eu posso ter 20 pessoas com Marte em Gêmeos e elas serem totalmente diferentes uma das outras e terem experiências diferentes. É por isso que, inclusive, como também depende muito de contexto de vida, por exemplo, tem um potencial ali, né? Imagina uma criança, né, que tem um potencial ali de Marte em Gêmeos com Mercúrio em Gêmeos, né? Essa criança vai ser muito rápida, né, no raciocínio, na aprendizagem. Só que às vezes ela pode perder o interesse. Se não tiver esse estímulo, ela perde também o interesse muito rápido, porque ela já raciocinou em cima daquilo muito mais rápido do que todo mundo, né? Como que essa criança vai ser incentivada? Sabia que a gente, como mãe, cara, é muito interessante isso. A gente pode olhar o mapa da nossa. Eu, com a minha mini humana, eu sabia exatamente a dificuldade que ela ia ter e ainda estou remando para saber como eu ajudo ela, né? Porque a minha capacidade, por exemplo, analítica, ou de raciocínio, de aprendizado é completamente diferente do dela. Quando ela nasceu, eu nem sabia que ia ter uma pandemia, né? Então eu sabia que ia ter alguns marcos que trariam uma certa dificuldade na alfabetização. Eu sabia disso, mas eu tive que entender o contexto. Ela foi uma criança alfabetizada na pandemia, através de um computador, como assim, ninguém estava preparado para aquilo, não tinha didática, foi um caos, e hoje ela tem uma lacuna muito grande, né? E ela está passando por essa quadratura que ela tem, que é de Saturno e Marte. Então é interessante, porque através do mapa a gente também auxilia, né? E, de novo, tem coisas que a gente vem viver, vem experienciar. Então, o que eu quero dizer aqui é que, às vezes, até pessoas que têm a mesma posição, elas podem ter vidas diferentes, desenvolvimentos diferentes, dependendo do ambiente onde elas foram também estimuladas ali, né? Então, por exemplo, aqui eu gosto de trazer sempre um exemplo prático, né? Porque a astrologia tem muita teoria e a gente tem que ver mapa. Então, eu tenho Martin Luther King, eu tenho o Jim Morrison e eu tenho a Demi Lovato. Pessoas totalmente diferentes, né? Vivências diferentes, tá? Vidas diferentes e mapas diferentes, embora todos eles tenham Marte em Gêmeos. Ó, vamos lá. Martin Luther King, Marte em Gêmeos retrô. E vamos ver onde é que está a regência? Eu vou ter que olhar então para o Mercúrio. Olha lá, Mercúrio. Olha que interessante, né? Quem aí lembra do discurso dele? Olha aqui, tá muito literal no mapa, né? Então, Marte em Gêmeos com o Mercúrio lá em Aquário. E é óbvio, tá, gente? A gente cruzaria tudo. Daqui eu iria ainda para esse Saturnão em Sagitário, desse Saturno em Sagitário, eu ainda olharia lá para um Júpiter em Touro. Olha o tamanho da costura só para entender esse Marte em Gêmeos. Aí esse Júpiter em Touro, eu
iria para esta Vênus ligada à Lua em Peixes, e aí eu voltaria para esse Júpiter, ficaria nesse tete a tete aqui. Então perceba que não dá para analisar nada isolado no mapa, tá? Sempre tem que ver a configuração. E óbvio que dentro do contexto de um mapa vão ter outras coisas também acontecendo aqui, né? Já o Jim Morrison, né? A gente tem então o Jim também com o Marte em Gêmeos, também retrô, porém conectado a Saturno, tá? Quem usa Urano também temos um Urano aqui. E esse Mercúrio do Jim Morrison, ele tá lá, ó, 0 grau, no grau anarético de Capricórnio, tá? E a gente tem daí, ó, inclusive para fazer toda a análise, lembra que não acabou aqui, a gente tem que voltar aqui para este Saturnão, certo? Aqui a gente tem um tete a tete, bate nessas duas, né? Saturno leva para Mercúrio também, Mercúrio leva para Saturno e conecta com esse Marte, tá? Então a gente tem muita coisa para avaliar, tá? Mas ele também tem o Marte em Gêmeos. Demi, a Demi também, ó. A gente tem o Marte em Gêmeos e a gente tem o Mercúrio lá em Leão, né? Então bem no ascendente também, tá? E, de novo, óbvio que iria para um Sol, ela também é leonina, né? Então, a gente tem aqui, inclusive, uma relação de sextil. Tudo isso é analisado e, óbvio, todas as outras questões que surgem também no mapa, tá bom? Como, por exemplo, um trígono que tem aqui entre Saturno, né? E esse Marte, tá? Por que eu gosto de trazer isso? Para a gente sempre entender que a astrologia é uma metodologia de análise de dados, uma linguagem técnica, tá? Quem aí lê partitura, quem faz, como é que fala, decodificação de dados, qualquer tipo de dados, né? Tudo isso faz parte de linguagens técnicas, e a astrologia nada mais é do que uma também, tá? Então, se você aprende, só que aí a gente tem que ir entendendo que cada mapa tem a sua contextualização dentro da linguagem técnica, dentro do próprio mapa, e por que é tão complexa a astrologia? Porque ela não é uma ciência exata, né? Porque você vai ter um contexto humano, social, político. Às vezes, de novo, você tem pessoas que nasceram no mesmo momento, no mesmo, né, na mesma questão ali, e elas vão ter desenvolvimentos diferentes, tá? Pelas próprias escolhas também, porque a gente, né, tem o seu, dentro de um certo grau existe um livre-arbítrio, e nós também temos um contexto de vida, né? Uma mesma pessoa com o mesmo mapa. Nasceu uma mulher no Brasil, outra nasceu, sei lá, na Arábia, outra nasceu na Austrália, outra nasceu no interior do Canadá, existem contextos diferentes, tá certo? Até a próxima.